Momentos pandémicos. Boa noite. Hoje é dia 30 de março, Dia Mundial da Juventude. Segundo um célebre presidente de um certo país, disse hoje, todos nós temos de morrer um dia. Como há outro país em que o seu presidente não gosta de ficar atrás, se morrerem entre 100 mil e 200 mil americanos, é sinal que fizemos um excelente trabalho. Em relação a estas duas afirmações, só temos algo a dizer. Tinha que haver um terceiro imbecil. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Vamos a números mais reais, concretos e dignos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Helena. Boa noite também ao Rui. E deixa-me, antes de começarmos a falar dos números, fazer aqui já uma pequena entrada a pé juntos, agora com o futebol, que os jogos estão suspensos, não corro o risco de ver nenhum cartão, corro sim o risco de voltarem a reclamar com alguma agressividade nos comentários. Olha que tenho aqui uns cartões guardados, portanto não... E citando essa frase desse ilustre presidente, todos nós temos que morrer um dia, só é pena que alguns ainda não tenham cumprido esse desígnio e não tenham já desaparecido entre nós. Também aproveitar para referir que, tal como temos vindo a falar, estamos a produzir e desenvolver novos conteúdos. Hoje estrearam-se duas rubricas novas de uma parceria TV Amadora, Telefonia da Amadora. Uma delas, uma coisa mais leve, mais ligeira, que estreou às 13h30 de hoje e que vai ter episódios novos todas as segundas, quartas e sextas, que é Tretas no Café Virtual. Uma conversa desinibida sobre cenas, sobre coisas da atualidade e não só. E um outro conteúdo que nós também já há muito tempo que andávamos a tentar produzir, e não tinham criado as condições para isso, que é o Checkpoint. O Checkpoint é uma conversa diária com a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora, a doutora Carla Tavares, onde ela nos vai fazer o ponto da situação sobre as iniciativas, sobre aquilo que está a ser feito no município, dentro do âmbito deste combate e desta guerra à Covid-19. Falamos apenas de iniciativas, porque os números, esses, tratamos nós aqui e é aos números que nós vamos agora. Vamos a eles, então. Começamos pelos nacionais, correto? Começamos pelos nacionais, como já vem sendo o hábito. Pelos nacionais, para referir para já o aumento de casos confirmados para 6.408, contra os 5.962 de ontem, o que significa que houve um aumento de ontem para hoje de 7,5% dos casos confirmados. Estes números são, de certa forma, embora o número comece a ser um número que já impressiona, ainda está muito longe do impressionante número onde seguramente vamos chegar, mas também começa a mostrar uma tendência que é aquela tendência que se vinha a perseguir há muito tempo e aquela tendência em relação à qual se pedia a colaboração de todos. E a colaboração de todos era tão simples quanto isto: fiquem em casa. Nós temos tido, e só fazendo aqui uma retrospectiva da última semana, uma taxa de crescimento de 26, 18, 20, 21, 15 e de hoje 7,5%. Portanto, a manter-se esta tendência, efetivamente a nossa curva de crescimento está a aplanar, o que significa que vamos ter um período de duração desta pandemia mais longo, mas sem criar aquelas situações dramáticas de esgotar os recursos do Serviço Nacional de Saúde. Os mortos aumentaram para 140, um crescimento de 17,5% em relação ao dia de ontem, e hoje temos a nossa taxa de mortalidade situada nos 2,2%. Continuamos a ter aqueles números muito desagradáveis, aqueles números preocupantes, até porque já chegámos à conclusão, e nos números que temos vindo a analisar nos últimos dias, e que foi por nós e não só, mas também referido pela Direção-Geral de Saúde, a taxa de maior perigo, a faixa etária de maior perigo é aquela que se situa acima dos 70 anos. De referir que nós tínhamos ontem uma taxa de número de mortos era de 81,5% de casos acima dos 70 anos, hoje subiu para quase 83%.
o que significa que estamos com uma taxa de mortalidade entre os casos infectados com mais de 60 anos e os casos efetivamente mortos de 8,75%. Portanto, 9 em cada 100 infectados acabam por morrer. Também a taxa de infectados com mais de 70 anos subiu. Ontem tínhamos 19,96, hoje temos 20,68. Portanto, estamos aqui a criar uma situação muito complicada, porque esta faixa etária, que é a faixa etária mais propensa a ter situações mais complicadas, acaba por estar também a crescer, ou seja, vai originar lá mais à frente outros mortos. Quanto a casos internados, subimos quase 100 casos, tínhamos 486 ontem, hoje temos 571. E por último, os casos que acabamos sempre por falar e que eu acabo sempre por referir, porque é um número que eu considero preocupante, uma vez que também mais ninguém o está a trabalhar, pelo menos que eu tenha conhecimento, os casos de internados em UCI. Temos 164 casos internados em UCI, ontem tínhamos 138. Fazendo aquele pequeno exercício, porque ainda não temos esses dados disponíveis, de quantos dos mortos é que estavam em UCI, mantendo aquela perspectiva conservadora de que só 80% é que estavam em UCI, isso significa tão somente que tivemos um crescimento de casos em UCI de 35,5%. E eu penso que, Pedro e Helena, quanto aos números nacionais, é tudo. Então, sim, faltam agora os números aqui relativos à cidade da Amadora. Pronto, então vamos aos números relativos à cidade da Amadora, e começando por dizer que, de acordo com aquilo que nos tem sido muito pedido e solicitado, estamos a desenvolver todos os esforços para, muito brevemente, vamos ver se já amanhã o conseguimos fazer, começarmos a separar estes números também por freguesias. Ou seja, dos casos infectados na Amadora, que hoje são 63, como sabem, começar a dizer a que freguesias é que eles dizem a respeito, mantendo aqui toda a isenção em termos de informação e de números. Como eu estava a dizer, a Amadora hoje tem 63 casos registados, o que significa que estamos, em termos da área metropolitana de Lisboa, os casos existentes na área metropolitana de Lisboa, a Amadora tem um peso de 4,3% nesses casos. Isso significa também que a nossa taxa de infectados por cada 1.000 habitantes, que ontem, recordo, era 0,29%, hoje subiu para 0,347%. Está a crescer. Enfim, também é natural que cresça. Eu pedia-te que me pusesse só aí o gráfico que ontem não conseguimos ver convenientemente, que, se eu não estou enganado, é da curva diária, exatamente, para nós vermos que, embora os casos estejam a crescer na Amadora, a curva da Amadora ajuda, porque eu não consigo ver as cores aqui, ou verde, não é? Sim, sim. Pronto. Ok. Como podem ver, o crescimento é um crescimento perfeitamente plano, ou seja, os casos vão continuar a crescer, mas vão continuar a crescer dentro daquilo que é bom que assim seja, uma curva não exponencial, não como a curva, por exemplo, que temos ali de Lisboa, em que os casos disparam de dia para dia. Pronto, penso eu que também, em relação aos números locais, já terminamos, e não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Sim, temos aqui uma pessoa que nos pergunta, ou melhor, que faz uma constatação que continua a não haver alteração relativamente aos casos recuperados, que são 43. Já penso que há 3 dias, se não me engano. Não sei se dá a mesma explicação que demos ontem, não é? Pronto, ou seja, vamos repetir e vou repetir a mesma explicação de ontem, mais ou menos com as mesmas palavras. Segundo a informação da Direção-Geral de Saúde e também do Ministério da Saúde, explicação que eu acho muito pobre, estou a seguir mais ou menos o mesmo que disse ontem, não estou? A explicação é que os casos curados precisam de análise e de contra-análise e que ainda não há as contra-análises feitas. Enfim, pode ser um facto. O facto é que há 3 dias que mantemos os 43 casos curados. De todas as formas, eu continuo a dizer que os números mais preocupantes não é o facto de não estarem a aumentar o número de casos curados, ou pelo menos eles não estarem a ser refletidos no relatório.
os números mais preocupantes são, efetivamente, o aumento de incidência de casos infectados na faixa etária acima dos 70 anos, o aumento de casos de doentes internados em UCI e, claro, o número de mortes vai aumentar, sobretudo porque há faixas etárias de risco que estão cada vez mais a ser sujeitas à contaminação pela Covid-19. Temos estado, penso que o número está estabelecido, está feito por hoje. Temos estado a falar nos últimos dias das áreas dedicadas para a despistagem de casos de Covid-19, não é? Temos estado a falar que as ARS têm tido essa preocupação de arranjar essas áreas. Relativamente à Amadora, essa área já está a funcionar, começou a funcionar no dia 27, portanto, na passada sexta-feira. E como também já tínhamos dito aqui, essa área situa-se no antigo CDP da Venda Nova, que era uma extensão do Centro de Saúde da Venda Nova, e agora está dedicado a esta área para despistagem de casos de Covid-19. E hoje, na conversa que tivemos no checkpoint com a senhora Presidente da Câmara, foi-nos dito que haverá um segundo equipamento ali perto, que é a Escola Santos Matos, que terá também aqui um importante papel nesta despistagem. Novamente, e como esta é sempre uma dúvida recorrente das pessoas, ontem foi uma dúvida e novamente eu vou referir isto. Esta área dedicada à despistagem existe, está a funcionar, em pleno funcionamento, mas as pessoas que são levadas até lá para fazer os testes de despiste são pessoas referenciadas pelas entidades de saúde. Portanto, volto a dizer, qualquer pessoa que não tenha qualquer sintoma e que não esteja referenciada por alguma entidade de saúde não poderá ir, por sua iniciativa, até ao CDP da Venda Nova pedir para fazer um teste. Bem, só responder à Carminho Conceição, que está a perguntar porque é que não dizemos quais são as freguesias do Conselho que têm casos. Já falamos nisso nesta emissão, eu posso voltar a repetir. Eu já disse que estamos a envidar todos os esforços para tentarmos começar a dar essa informação a partir de amanhã. Mas essa informação, tal como eu disse ontem, é uma informação meramente indicativa. E uma informação meramente por conhecimento, porque não é de todo relevante. No limite, temos que assumir que a única forma de passarmos esta fase, esta pandemia, é assumir que em todas as freguesias, que em todas as ruas, que em todos os prédios há um caso. E ficarmos em casa. Não nos interessa saber se na rua da frente há alguém com um caso ou não e pensar que por causa disso podemos ir à rua desde que não atravessemos para o lado de lá. Isso é pouco importante. Não podemos ir à rua. Ponto final, parágrafo. Não me importa saber se o vizinho do lado tem ou não. Isso é apenas curiosidade mórbida. Interessa-nos saber que temos que cumprir as orientações que nos são transmitidas pela Direção-Geral de Saúde e, sobretudo, as orientações que o nosso bom senso diz que devemos fazer. E esse é proteger-nos a nós, protegendo os outros. Relativamente à pergunta que Carla Moiteiro coloca de quantos testes foram feitos este fim de semana, não dispomos desse tipo de dados. Esses dados não nos são facultados. Bem, mas desculpa Pedro, mas podemos facilmente dizer que andaram na casa entre os 4 e os 5 mil, porque são neste momento os que estão à espera de confirmação laboratorial de acordo com o relatório. Sim. Se os resultados forem aparecendo em tempo útil, dia por dia, sim, andará por esse número. Outra notícia menos boa, a nossa fonte, ou melhor, a notícia saiu para a imprensa e aquele que temos é do Sintra Notícias, é que a USF Alma Mater, portanto, o vulgo Centro de Saúde da Reboleira, na Amadora, teve que ser fechado preventivamente porque uma médica acusou positivo ao novo coronavírus. Portanto, para forma de precaução, as pessoas, ela contactou com os colegas de trabalho, obviamente, então ela teve que fazer um teste de despistagem, está a aguardar os resultados em casa. E tudo indica, segundo a informação que a SIC Notícias avançou, que a médica contraiu o vírus fora desta unidade de saúde familiar. Portanto, deixar aqui esta nota de que
as medidas de prevenção estão a ser tomadas. Basileira, também acrescentar que ainda que estamos à espera a todo momento, e pode ser que ainda ocorra durante este programa, de confirmação dessa situação, para podermos também transmitir a informação de que sim, o resultado é positivo ou não, o resultado é negativo. Já falta saber, há aqui uma pessoa que está a perguntar, a Fátima Portela, se é verdade que o posto médico da Reboleira está fechado. Pronto, acho que está respondido, esperemos que seja. Eu penso que sem mais demoras vamos avançar para o nosso convidado de hoje, porque senão vamos outra vez ultrapassar o nosso tempo. António Paulo é o presidente da Junta de Freguesia de Alfragide e é hoje o nosso convidado. António Paulo, boa noite. Muito obrigado por estar aqui connosco. Eu penso que o António Paulo está sem microfone. Não, já tem microfone. Acho que já está. Já está. Boa noite. António Paulo, boa noite uma vez mais. Obrigado por estar aqui connosco e por vir partilhar um pouco aquilo que é a experiência destes dias em Alfragide. Como é que Alfragide está a viver este momento tão atípico? Ora, boa noite então a todos vocês, a todos aqueles que nos estão a ver, desejando que vós, as vossas famílias e aqueles que nos estão a ver estejam de perfeita saúde. Aquilo que vos posso dizer e que para mim é importante sublinhar, em primeiro lugar, é aquilo que nós, enquanto freguesia, estamos a fazer em termos de serviço público. Nós temos uma linha telefónica dedicada para as questões que têm a ver com a área social. Temos uma equipa devidamente equipada que irá, e já tem feito, o apoio às pessoas no que diz respeito à compra de alimentos e à compra de medicamentos. Se telefonarem para essa linha telefónica, que eu aproveito para vos dizer, que é o 471-4924, nós fazemos, em primeiro lugar, uma triagem das situações. Em segundo lugar, apuradas essas situações, deslocamos a casa das pessoas, António Paulo, peço desculpa. Recolhemos o dinheiro. Pode repetir o número, por favor? Que nós colocamos em rodapé, entretanto. É o 471-4924. Ok. Evidentemente precedido do 21. Portanto, nós vamos à casa das pessoas, recolhemos o dinheiro, fazemos as compras e posteriormente vamos à casa das pessoas e fazemos a entrega, seja dos alimentos, seja dos medicamentos. Inclusive, nos medicamentos, não nos limitamos a ir à farmácia, mas em situações em que as pessoas nos pedem, já temos ido ao Hospital de Santa Maria e ao Hospital de Santa Marta. Isto trata-se de doentes e com outras patologias e que necessitam que os medicamentos sejam fornecidos pelos hospitais. Temos também uma equipa que trata de questões de natureza psicológica, para as quais também fazemos atendimentos e que já atendemos largas dezenas de pessoas. No caso concreto da aquisição de comida e medicamentos, atendemos mais de 50 pedidos por dia. Bem, o que é que nós também temos feito com esta equipa da área social? Nós, em função das pessoas que estão registadas no programa Sénior 65+, daquelas pessoas que estão registadas pelo nosso serviço social, das pessoas que nós recebemos telefonemas por parte dos vizinhos, das pessoas que nós recebemos telefonemas indicados por alguns setores da Igreja, de que destaco o Padre Martins, que está situado no bairro do Zambojal. Nós temos feito mais de 500 contactos de 2 em 2 dias para estas pessoas. Já atribuímos mais de 200 cabazes de emergência. A freguesia tem a funcionar uma cantina social que é apoiada pelas associações de grande relevância na freguesia e por outras instituições de cariz social. Temos uma equipa que todas as semanas apoia os vicentinos que estão localizados na Buraca e que também servem de Alfragide.
E, tão importante como isto, nós temos oferecido à PSP, a instituições, um conjunto largo de EPIs, ou seja, de equipamentos de proteção individual, sendo que, durante esta semana, iremos também oferecer um conjunto de viseiras, portanto, que nós temos visto na televisão, que irão através daquelas impressoras 3D. Portanto, ao nível da área social, é fundamentalmente isto que nós temos feito. Acho que queria deixar uns agradecimentos, não é assim? Sim, eu gostava de deixar uns agradecimentos. Em primeiro lugar, perdoem, mas gostava de agradecer a todos os trabalhadores da Junta de Freguesia. Nós temos todas as pessoas que trabalham na área do espaço público e do ambiente, todas as pessoas estão a trabalhar e nunca faltaram um dia. A nível dos outros trabalhadores da Junta, nós temos pessoas em teletrabalho e temos pessoas sediadas no nosso edifício. Portanto, para estes trabalhadores, eu endereço o meu muito obrigado. Depois há 3 entidades a quem eu queria agradecer. Em primeiro lugar, e independentemente da ordem, há o Ovion, uma empresa farmacêutica que nos ofereceu 50 litros de gel para podermos limpar as mãos e lavar as mãos, e que nós também oferecemos uma parte à PSP e às instituições da nossa zona. Há a Delta, que teve a amabilidade de nos oferecer 2 paletes carregadas de produtos alimentares. E por último, há um freguês da nossa freguesia, que é o André Geraldes, que é o detentor da impressora 3D e que irá fabricar as ditas viseiras com o fornecimento do material feito pela Junta, mas é ele que irá produzi-las em número de 100, umas que ficarão na Junta e as outras para distribuir pela PSP e pelas outras entidades. A esta gente, o nosso muito obrigado. António Paulo, e antes de nos despedirmos... Diga. Sim. Diga. Não, diga. Não, eu ia lhe perguntar, antes de se despedir, se queria deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir, sobretudo para estes tempos que se avizinham e que ainda se adivinham longos, e sobretudo uma mensagem, peço-lhe, dirigida essencialmente àquelas faixas etárias que têm sido mais rebeldes do cumprimento desta necessidade de isolamento. O meu apelo tem uma situação em causa própria, que sou eu próprio. Eu estou em casa há 15 dias, executo as minhas funções através do telefone, de teletrabalho, temos feito teleconferências exatamente como aqui e, portanto, o meu pedido é que as pessoas, o mais possível, não se ausentem de casa, nem sequer para passear o cão, nem para fazerem uma caminhada. Lembrem-se que para vocês fazerem isso, é preciso que os outros fiquem. Portanto, aqueles que fazem isso, de certa forma, têm alguma dose de egoísmo. Portanto, fiquem em casa, vejam as notícias, partilhem com aqueles que estão ao vosso lado o apoio e vão-nos ajudar, com certeza, a ultrapassar esta fase que todos nós consideramos muito difícil e para a qual não estávamos preparados, nem física, nem psicologicamente. Uma outra nota que eu queria deixar é que, infelizmente, algumas pessoas, no caso concreto daqui da freguesia de Alfragide, têm feito coisas menos adequadas e que eu apelo a que deixem de ter esse tipo de comportamentos. Pessoas que despejam sacos do lixo para a rua e que obrigam os nossos trabalhadores a um trabalho, por vezes, desumano. Pessoas que, em vez de tendo próximo os contentores do lixo, deixam os sacos à porta e os animais que circulam acabam por rasgar os sacos e eles são fontes de contaminação. E pessoas que não querem abrir os contentores do lixo e que também deixam os sacos ao redor
dos contentores. É preciso que todos nós tenhamos a preocupação de deixar o lixo nos sítios adequados. Por último, uma mensagem de esperança. Nós somos um povo lutador. Nós demos exemplos ao mundo. Vamos continuar a dar esses exemplos e vamos continuar a ser um povo sereno, ordeneiro e triunfador. E com isto eu despeço-me de vós, desejando tudo de bom para vós, para aqueles que nos estão a ver e para todos os portugueses. António Paulo, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Continuação de bom trabalho e provavelmente ainda vamos voltar a falar, porque até isto acabar ainda temos muito para falar. Um abraço. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom trabalho. E depois de António Paulo, Presidente da Junta de Freguesia de Alfragide, penso eu, Pedro, corrige-me, e Rui, corrijam-me se eu estiver enganado, que vamos, tal como prometido ontem, ver aquele pequeno vídeo da Serra das Brancas, onde o Luís Almeida, do Bem Radical, literalmente deu música à malta. Ai, e se eu te pego? Ai, se eu te pego? Se vai lá, vem, coisa, vivo! Quando danças comigo, oi, 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 oi. E foi assim. Um abraço, Luís, e obrigado. Continua a dar música aí no bairro, porque bem falta faz para animar. O que é preciso é animar a malta. É animar a malta, exatamente. É verdade. Sendo assim, e se não houver mais nada para tratar, está feito. Fica com esta imagem. Da minha parte, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã e fiquem em casa. Minutos pandémicos.